Nesse exemplo, a gente vai calcular o volume do cilindro inscrito num prisma reto de altura 12,5 centímetros, cuja base é um losango de diagonais 8 centímetros e 6 centímetros. Então, olhando aqui de cima para o nosso prisma, a gente tem a base do prisma como sendo um losango, a diagonal maior AC mede 8 centímetros, então aqui mede 4, aqui mede 4. E a diagonal BD mede 6 centímetros, aqui mede 3, aqui mede 3. E dentro a gente tem o círculo, que é a base do cilindro que está inscrito nesse prisma. E aqui o ponto E é o centro da base do cilindro, que também é o encontro das diagonais do losango. Então, a gente tem que calcular o volume do cilindro. Para calcular o volume do cilindro, a gente precisa, então, da altura do cilindro, que, nesse caso, é a mesma altura do prisma, que é aqui 12,5 centímetros, e a gente precisa também do raio da base do cilindro. E para encontrar o raio da base do cilindro, a gente tem aqui no desenho que a altura do losango, que é a base do prisma, ela é o diâmetro do círculo, que é a base do cilindro. Então, aqui a gente tem esse segmento preto, é a altura do losango, e aqui ele é um diâmetro. Então, esse pedaço aqui é um raio, esse outro pedaço aqui é um raio. A gente vai se concentrar no triângulo ADE. Então, aqui a gente pode observar que ele é um triângulo retângulo em E. Então, a gente consegue utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida do lado AD. Então, o lado AE mede 4, o lado ED mede 3, o lado AD a gente vai encontrar. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual à medida do lado AD ao quadrado. Então, AD ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado 9, 16 mais 9, 25. Então, AD mede 5 centímetros. Então, aqui a gente tem AD medindo 5 centímetros. E aí, a gente pode observar que esse raio desse círculo, ele é a altura do triângulo ADE relativa à base AD. Então, a gente vai utilizar as medidas dos três lados desse triângulo para conseguir encontrar o valor da altura desse triângulo, que é o valor do raio que a gente está procurando. Então, a gente tem uma relação métrica. Quando a gente tem essa situação, então, o lado aqui mede A, esse lado mede B, esse lado mede C, e a gente tem a altura relativa ao lado A. Existe essa relação que, se a gente multiplicar o lado B pelo lado C, é igual a multiplicar o lado A pela altura. Então, é isso que a gente vai fazer. O nosso triângulo, nesse caso, é esse aqui. Então, a gente pegou o triângulo ADE e virou ele de forma que a base, que mede 5, ficasse para baixo. Então, para ficar na mesma situação da relação métrica. Então, a gente tem que, multiplicando o lado aqui que mede 4 pelo lado que mede 3, isso é igual a multiplicar o lado que mede 5 pela altura, que é o raio R. Então, R é igual a 3 vezes 4, que é 12, dividido por 5 centímetros. Então, agora a gente conhece a medida do raio da base do cilindro e a gente já sabia a altura do cilindro, que é a mesma do prisma. Então, a gente vai calcular o volume do cilindro, que é π R ao quadrado H. Então,
π vezes 12 sobre 5 ao quadrado, a altura é 12,5. Então, a gente tem 12 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, vezes 12,5. Então, 25 dividido por 12,5 é 2. A gente fica com 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, vezes π sobre 2. Então, dividindo aqui, a gente tem 12 vezes 6 π, que é 72 π centímetros cúbicos. É o volume desse cilindro inscrito nesse prisma.